Olá, já estamos de volta aqui com mais uma versão aqui no canal do Paulo Echê. E eu vou pedindo a você logo de cara que se inscreva no nosso canal e compartilhe o máximo que você puder, tá bom? Se você conhece alguém de Brasília, isso é um canal mais voltado para a turma de Brasília, porque nós temos que esclarecer bastante as coisas, mas também que segue, né, pelo país inteiro. E se você aí de fora, se você está em outro estado e conhecer alguém de Brasília, né, a gente pede a você que mande esse canal para essas pessoas, porque nós vamos aprofundar bem. Da agora para frente, nós vamos aprofundar bem essas questões. Por exemplo, vamos falar de uma questão internacional. O Brasil acabou levando a primeira derrota no caso do processo envolvendo o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. O processo da Rumble e da Trump Media, que é a empresa de Donald Trump, do presidente americano Donald Trump. Nesse processo, a AGU, que está defendendo o ministro, a AGU de Jorge Messias, acabou contratando um escritório de advocacia nos Estados Unidos, porque é assim que tem que ser feito. A AGU por si só não pode entrar nos Estados Unidos, precisa, como em qualquer outro lugar, de um representante local. E através desse escritório, a AGU decidiu contestar as ações da Rumble e da Trump Media, pedindo a extinção do processo. Aí, dizendo que não haveria a menor possibilidade de extensão do prazo, porque a Rumble e a Trump Media pediram mais tempo, né, para apresentar as contraprovas, ou seja, para mostrar que o pedido da AGU, através do escritório de advocacia nos Estados Unidos, não fazia o menor sentido. E aí a AGU estava contando que a justiça americana iria encerrar esse caso logo de cara. E não foi assim que aconteceu. Não foi assim. A juíza do caso acabou concedendo ganho de causa para a Rumble e para a Trump Media e deu o prazo de mais uma semana para que essas duas empresas apresentassem outras provas e contraprovas. E é isso que vai acontecer. Isso é ruim demais para a AGU, é ruim demais para o ministro Alexandre de Moraes, que caminha para uma derrota nesse processo. E o que representa essa derrota? Representa uma multa gigantesca aí no horizonte, hein? Uma multa à vista, porque como se trata de uma área civil, o ministro não pode ser condenado criminalmente, mas pode ser condenado a pagar uma multa altíssima. E aí, obviamente, que a Trump Media e a Rumble vão contestar os valores em dólares que foram perdidos por causa das ações do ministro. Ministro, especificamente o CPF. Esse é o resumo dessa história. Então ficou muito ruim e tudo indica verdadeiramente que as ações da AGU e o escritório de advocacia contratado por ela em Nova York, nos Estados Unidos, não vai proliferar, ou seja, sucesso, não vai ter sucesso. Vamos ouvir aqui, hoje estamos recebendo aqui a presença do Alfredo. Olha aí, Alfredo, nós estamos aí de uniforme. Vamos cantar num karaokê. Vamos cantar, hein? O que você acha, qual é a sua análise sobre esse episódio, sobre essa derrota do governo brasileiro? Porque é governo brasileiro, envolveu a AGU, é governo brasileiro, é o ministro Alexandre de Moraes. Bom, em primeiro lugar eu quero esclarecer, e é importante, que esse contrato da AGU, ele não é especificamente para defender o caso do ministro Alexandre de Moraes. Esse contrato que o governo brasileiro, que a AGU mantém com vários países, ele é quase que como um contrato que fica ali no estágio de stand-by. Se precisar, utiliza. Tanto assim que o atual contrato, que depois foi majorado, foi assinado em 2019. Quando o ministro Mendonça era o AGU do governo Bolsonaro. Então, esse é um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Agora, a situação que hoje o CPF do ministro Alexandre de Moraes enfrenta é uma situação bastante delicada. Muitos estão dizendo que ele pode ir preso. Não, ele não pode ir preso.
Ele pode ficar impedido de visitar os Estados Unidos e outras situações. Mas é importante notar que a incidência dessa multa, que será pesada e será em dólares, a incidência será sobre o CPF do ministro. Não tem como o governo brasileiro dizer que vai pagar esse valor. O governo brasileiro já está fazendo alguma coisa bem no limite, digamos, do eticamente aceitável, que é colocar a AGU para defender um ministro do STF numa demanda lá nos Estados Unidos. Bom, o que nós podemos presumir de tudo isso, Paulo? Que a situação está ficando muito delicada. O jogo lá fora, o jogo na justiça dos Estados Unidos, não é jogado da forma como é jogado no Brasil. Não é com esse sistema de cartas marcadas ou de advogados amigos de juízes, não. É uma situação mais complexa e é também uma situação bem mais reveladora do estágio que nós estamos vivendo em nosso país. Não adianta nada dizer que no Brasil a coisa é assim. Não está sendo julgado no Brasil. Não está sendo. As leis são outras, os ritos são outros, a realidade é outra. E nós temos que entender que o que funciona nos Estados Unidos é o padrão que deveria funcionar aqui também no Brasil. Basta observar, e eu quero trazer de novo à memória das pessoas, os vários reveses que a justiça brasileira, o STF, estão enfrentando em nível mundial. Pessoal, no momento em que se confunde uma ação pessoal com uma ação contra o Estado, quando, na verdade, o que está em jogo é o CPF do ministro e não a imagem, digamos, a figura do país, do Estado, nós estamos num estágio muito perigoso. Eu penso que o ministro, que não vai pagar a multa, vai ficar com esse passivo, mas isso pode gerar um passivo para o resto da vida dele, inclusive para os que virão dele. Pois é, e isso, se é contra uma empresa do presidente americano, com toda certeza, para isso pular da área civil para criminal vai ser um centelho, assim, ó, uma coisinha pequenininha, tá? Por quê? Porque os caras vão querer receber. Haja vista a multa que o Donald Trump cobrou da BBC, né, no processo, na BBC de Londres, cobrou $1 bilhão de multa. E a BBC lá está se penando para pagar isso aí. Ok, tentou recorrer, mas não vai ter saída. Então, a estimativa é que se chegue aí a mais de $100 milhões. Veja, isso para uma. São duas empresas movendo ação contra o ministro brasileiro. Uma vez condenado, quem é que vai pagar isso aí, papai? E se o governo brasileiro decidir que quer pagar isso aí? Ou seja, poucas pessoas decidindo o destino de uma nação inteira, Alfredo. Aí é você, eu e todos nós que vamos pagar essa conta. É fria, né, Alfredo? É fria. Olha, muitíssimo obrigado, viu, Alfredo? Né? E, de novo, eu peço a você que se inscreva, tá bom? No nosso canal aqui, no canal do Paulo Echê. E é isso aí, acompanhe. Toda hora a gente está chegando aqui com os vídeos mais curtos, mas bem informativos, para deixar você por dentro das coisas que estão acontecendo no Brasil. Sempre focado no esclarecimento das eleições agora de outubro de 2026. Abra o seu olho, a gente tem condições de mudar o país. Até a próxima.